oportunamente, como é um encontro sobre paz, o primeiro encontro da paz que nós estamos fazendo, vou falar isso porque é o assunto de hoje, né? Paz na mente. Dessa obra bonita, não sei se ainda se encontra essa obra, Horizontes da Mente de Miramês, ainda existe, né, Gervásio? Eu recomendo vocês estudarem, essas obras são de estudo, não é assim de leitura. Então vamos trabalhar hoje essa ideia que Miramês nos traz, paz na mente. A predileção pelos princípios da fraternidade e a supressão de atos incômodos ao bom senso assinalam caminhos acertados para a paz na mente. Toda tributação nasce da inimizade por falta de simpatia entre os seres e as coisas. Se queremos construir a serenidade dentro de nós, temos de considerar a necessidade irreversível do amor. Ele é uma árvore de milhares de galhos, com desenhos panorâmicos de milhares de coisas que falam da esperança. Uma das maiores causas da ausência de paz em nós são os conflitos, não? Os conflitos que são criados no pensamento, o conflito entre conhecer algo e agir de forma contrária, não viver conforme a própria consciência nos induz a agir. Então as causas geradoras de desarmonia são exatamente os nossos conflitos. Criamos uma imagem sobre nós e sobre os outros, e quando essa imagem não corresponde, nós já criamos um conflito. Vejam que nós não conseguimos trabalhar a questão da paz no mundo sem trabalhar isso em nós. E a doutrina espírita, ela tem a proposta da paz à luz do Evangelho de Jesus, do Cristo. Todos nós temos um aspecto violento, temos que admitir isso. Ainda gostamos de ver coisas violentas, filmes, pensamentos às vezes terríveis, não é? Não podemos dizer que somos criaturas de paz ainda, não somos ainda. Mas para nosso consolo, grandes almas lutaram contra a própria violência e se tornaram exemplo de paz, não é? E eles admitiram isso. Então a nossa mudança, se nós queremos atingi-la, e esse estado de serenidade imperturbável, vai ocorrer quando nós, em primeiro lugar, conseguimos nos enxergar como somos, exatamente, sem nenhuma aparência, sem nenhuma imagem. Assim como observamos a nós mesmos no espelho todos os dias de manhã, às vezes gostamos do que estamos vendo, às vezes não, né? Estou ficando mais velho, mais feio, ou estou bem hoje, ou não estou. Deveríamos aprender a adquirir a capacidade de observar a nós mesmos, nossas atitudes, nossa irritação, nossa intolerância, nossos estados internos de sentimento, como observamos a nós no espelho, mas sem julgamento, sem condenação. Esse ato de observação atenta sobre nós é o grande desafio chamado autoconhecimento. E para fazer isso, nós temos que ter uma mente livre de julgamentos, livre do passado, das tristezas, lembranças que vivem sendo revividas, livre de mágoas, de desejo de revide. Então, uma mente livre, ela é capaz de levar-nos a conhecer quem somos. O autoconhecimento começa por aí. Não é um trabalho fácil, né? Porque isso exige de nós uma vigilância imensa no dia a dia. Não algo forçado, induzido, mas um processo de observação atenta todos os momentos. Cada pensamento, cada atitude, cada movimento que estamos realizando, para perceber algo de nós mesmos. Se fizéssemos isso, estaremos muito bem atualmente. Precisamos admitir que não temos paz. Esse é um aspecto, temos que admitir. Se tivéssemos paz, talvez nem buscássemos tanto a religião como buscamos, porque fundamentalmente queremos algo. Ainda queremos algo. A cura do corpo físico, paz na família, no dia a dia, paz interna. E queremos ver essa paz ao nosso redor, mas ela começa invariavelmente dentro de nós. Não há outro caminho para isso. Jesus e o Evangelho do Mestre, à luz do Espiritismo, que nos esclarece ainda mais, é uma proposta para vivermos em paz e para construirmos a paz. Se desejais cooperar com a vida e com vós mesmos, adentrai em um desses ramos e fazei algo de bom. Arregimentai forças para que a justiça seja visível em todas as vossas ações. Procurai trabalhar para que o afeto seja um acessório das vossas ideias e das vossas palavras. Mas não é fácil agir no bem, pensar e falar no bem constantemente para nós ainda. Todas as vezes que observo alguém, o pensamento já surge com a imagem, criando algo, o julgamento, a ideia formada, o preconceito, né, sobre os outros.
Então nós não conseguimos nos aproximar uns dos outros, porque os nossos pensamentos já são formadores de imagens negativas. É isso que tem que ser trabalhado essencialmente, para que nós comecemos a sentir liberdade e paz. Sem isso nós não podemos levar paz para ninguém, né? Nós podemos até tentar, mas não conseguiremos passar algo nosso realmente para os outros, se estamos muito mal resolvidos intimamente. Dignificar a alegria cristã e trabalhar incessantemente para a multiplicidade de todo o bem ao vosso alcance. Os Espíritos dizem que devemos fazer o bem no limite das nossas forças. Nunca vamos interromper isso, não é? E é o que ele está aqui realçando. Ao vosso alcance, que por lei de Deus tereis paz na consciência. A consonância do coração com a inteligência corresponde à ansiedade da alma em ser feliz. Por isso a fé espírita é raciocinada. Não é uma crença cega. Ela trabalha a ideia, a formação espiritual e a ação no bem, para que nós coloquemos isso em prática. E assim nós vamos operando transformações dentro de nós. Paz, no dicionário do cristão, não é sinônimo de preguiça, não fazer nada. Estou em paz. Geralmente quando a gente fala estamos em paz, a pessoa diz assim: eu estou livre de todo tipo de problema, estou tão bem que estou preocupado com isso. Estou tão bem que estou preocupado que alguma coisa esteja por vir aí. Não é assim? Então a nossa paz, a nossa liberdade é sempre assim: estar livre de um problema, né, Gervásio? Não tem problema em casa, a saúde está bem, a parte financeira está ótima, estou livre, estou em paz. Mesmo assim há uma preocupação de que alguma coisa vai acontecer. Então essa paz é artificial, porque a paz que nós queremos vivenciar é um estado do espírito, é um estado da alma, e só acontece não apenas pela expressão do bem que realizemos e materializemos nas coisas mais simples, mas quando realmente começarmos a nos conhecer, a trabalhar essa árdua tarefa chamada autoconhecimento. E como nós não somos acostumados a investigar a nós mesmos, mas os outros, nós temos uma capacidade de investigar o outro assim em detalhes, que se pedir para descrever, nós descrevemos até a cor do cabelo da pessoa que convive conosco. Mas quando se trata de análise interna nossa, nós não conseguimos. Perceberam isso? Por não haver esse autoconhecimento, o conhecimento espírita que estamos adquirindo ao longo dos anos, o que ele está acontecendo? Ele está gerando uma transformação muito lenta em nós. Não deveria ser assim, por falta de autoconhecimento. O que nos move a fazer determinadas coisas? Já aprenderam a observar, por exemplo, a própria angústia? Vejam que nós não fazemos isso. Ir a fundo, descobrir o porquê daquilo. Por que sinto isso? Da onde surge isso? Qual o motivo? Se nós aprendemos a observar atentamente o que se passa dentro de nós, mas com total isenção de julgamento, de comparação com os outros que estão melhor do que nós, supostamente, ou sem o fator da memória, que é o passado, que interfere muito em nós, porque o nosso pensamento é muito preso no passado, acreditamos então que aí nós temos um caminho para nos descobrir e resolver as situações. Nós não somos acostumados a resolver as coisas do começo ao fim. Nós vamos suportando os problemas, aceitando entre aspas, e vamos suportando as coisas, não resolvemos. O resultado é que vamos adoecendo também ao longo dos anos. Então a proposta de paz que o Evangelho e a doutrina espírita nos ensina é o trabalho do autoconhecimento, para que nós possamos ver realmente no mundo a paz que nós tanto buscamos a partir de nós. Muito bem. O preço da paz na mente é alto, realmente alto, tão alto que nós não queremos nem pensar em autoconhecimento. É tão difícil que vamos deixar para outras vidas, né? Daqui, nas próximas encarnações eu vou fazer isso. Não funciona dessa maneira. Não funciona. O preço da paz da mente é muito alto e não se usa o câmbio do ouro humano, mas um outro sobremodo excelente que se chama tempo. O tempo. Mas não aguardemos no futuro que isso aconteça, se nós não fizermos agora. Que se reverte na nobreza de todos os princípios elevados, que transforma o carvão em diamante, o homem em anjo, a escuridão em luz. E esse é nosso destino. Não há como retroceder nisso. Todos nós, isso que eu sempre falo, somos fadados, determinados à felicidade, à realização em Deus.
cabe a cada um de nós apressar esse retorno a Ele, o mais rápido que pudermos fazer. E depende do empenho da nossa parte. Temos tudo a nosso favor. Compreendamos, pois, que tudo vem de Deus e que pelo amor dele, tudo passa pelas nossas mãos. Muito interessante isso, ele colocou. O próprio bem que nós achamos que somos os autores, não é nosso. Não é isso? É uma expressão da presença de Deus através do nosso esforço. É o Cristo agindo em nós, através de nós, e nós não percebemos. Então os resultados não pertencem a nenhum de nós, mas a Ele. Né? Interessante que nas obras de Inácio Ferreira, Dr. Inácio, eles falam muito isso. Né? Ele brinca e fala assim, que muitos espíritas veem na prática da caridade uma espécie de depósito bancário que fazem para sacar depois da morte. Entendeu? Vai depositando todo dia. Todo dia ele vai depositando, aí ele vai contabilizando. Aí quando ele chega do outro lado da vida, ele quer o retorno. Mas é verdade, o que ele fala não é brincadeira. Eu acho que nós já não estamos mais nisso aí, né? Como já entendemos que o bem não é nosso, que nós não estamos fazendo nada de especial, que tudo é mérito de Cristo, então nós vamos ficar felizes de ser instrumento nas mãos dele. Muito bem. Então aqui ele fala aqui, compreendamos, pois, que tudo vem de Deus, e que pelo amor dele, tudo passa pelas nossas mãos. Se quereis paz na mente, andai em paz com Deus. A harmonia é a base da vida, interna e externa. E para que possamos desfrutá-la, as leis nos fazem crer na nossa participação, ainda que seja mínima. Mas é importante. No concerto do universo, ainda que seja fração invisível na extensão do bem. Mas existe algo de nós para ser feito por nós, sob os olhos de Deus. A boa vontade é uma arma poderosa de quem já se sente seguro com ela, e é considerada fresta de luz provinda da elegância espiritual. Paz é luta, e quando bem usada é o símbolo da vitória. A luta que ele está falando não é a guerra, a luta da própria melhora, do próprio conhecimento de si próprio, de si mesmo, autoconhecimento. Paz é luta, e quando bem usada é o símbolo de vitória. Trabalhai com as forças que os vossos corações dispõem. Usai vosso raciocínio quando ele estiver livre da vingança, do ódio e da vaidade orgulhosa. Certamente vai ser citado lá no seminário alguns exemplos, como Chico Xavier, né? Francisco de Assis, Gandhi. Eu lembro, Gandhi tinha um hábito. Ele era uma pessoa violenta. Ninguém acredita que ele era violento, mas ele era violento. Quem conhece a história do Gandhi sabe que ele lutou para se melhorar muito. E para ser um instrumento de paz num país de milhões de pessoas querendo guerra, ele teve que construir isso dentro dele, esta paz. Então ele possuía muitas disciplinas interiores. Uma delas era toda segunda-feira ficar em jejum alimentar, né? Que é uma prática no Oriente, na Índia mesmo. E também das palavras, ele ficava em silêncio, das 4 horas da manhã às 8 horas da noite. Aí você fala, mas que coisa estranha, para falar com o Gandhi tem que escrever o bilhete. Falar melhor, ele respondia com bilhete. Porque o silêncio dele só saía às 8 horas da noite. Ele teve essa disciplina há muitos anos. Por que vocês vão falar? Por que ele fazia isso? Porque ele queria controlar a violência nos pensamentos, o impulso da fala, de falar para agredir os outros, de falar e não construir paz. Então ele aprendeu a disciplinar-se no silêncio para poder agir. E através da disciplina de silêncio que ele tinha, ele dizia que conseguia perceber a orientação interna de Deus, na consciência, do que ele devia fazer. O Gandhi caminhou muito nesse aspecto, evoluiu muitíssimo, e ele venceu a violência. Conseguiu vencer. Ele dizia, se eu ainda tenho um pensamento de violência, eu não posso levar ninguém à paz. Não posso conduzir uma nação à paz. Então é impressionante o esforço da vida desses seres. Chico Xavier também foi um grande trabalhador da paz. Mas isso nós vamos comentar lá, não sei, o Laurentino vai falar desses assuntos aí. Vocês vão lá ouvir, não vou falar não, tá? Só para vocês se interessarem um pouco. Muito bem, eis a paz na mente. Se não é fácil, não representa o impossível. O Espírito tudo realiza, desde que esteja preparado para tal empreendimento. Desde que nós estejamos prontos e a doutrina espírita nos prepara, nós podemos realizar muita coisa pela nossa melhora. Não só pelo Espiritismo, não, por nós mesmos. Porque tem que começar em nós tudo isso.
O Espírito, portanto, não há exigências para que façais de um dia para outro a vossa paz. Todavia, a inteligência divina vos convida, dentro de sua paternidade, a que comeceis, que luteis, que avanceis, sem que o desânimo vos feche os olhos, na oportunidade de abri-los cada vez mais. Essa questão dos olhos que se abrem é muito interessante. O Evangelho de Jesus, do Cristo, ele nos fala assim: tende olhos para ver, mas não vedes, ouvidos para ouvir, mas não ouvis. Não é assim? É interessante, porque a impressão que se tem é que Jesus dizia que nós não tínhamos olhos nem ouvidos para perceber nada. Não era isso. Ele queria dizer que ainda estamos muito presos na ilusão. Então esta ilusão que cria a imagem do julgamento em relação aos outros não nos permite ver as coisas como são. Nosso pensamento é muito preso no passado, na memória. Então toda a nossa ação é governada muitas vezes pela experiência que já acabou. Então nós normalmente, por isso o autoconhecimento é um trabalho difícil para nós. Porque para atingir esse estágio nós temos que ter uma mente livre de tudo isso. Para poder nos ver como somos, exatamente como somos. E a maioria de nós não tem essa condição porque tem medo de fazer isso. E justamente o trabalho que nos liberta. Justamente isso que nos libertaria. Então, o excesso de informação ajuda muito? Ajuda, porque nos guia. Mas se esse conhecimento, não é frase minha, mas é de Maria Modesto Cravo, se o conhecimento espírita não está gerando transformação em nós, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né, Gervásio? Então aí nós temos que parar para pensar. Então nós nos assustamos com o que acontece no mundo hoje em dia. A violência dentro dos lares, as guerras continuam, a violência urbana, a impressão que se tem que vai chegar um caos, né, no mundo, que não há saída para isso. Mas tudo isso está dentro de uma lei maior, e cada um está se reparando espiritualmente através da expiação do resgate. Mas há crescimento no mundo. Nós aqui só enxergamos o lado negativo, né? Então, esta paz que nós queremos ver no mundo tem que começar dentro de nós. Não há outra possibilidade. Assim como Gandhi, ele trabalhou seus mínimos pensamentos para perceber a paz e estar em uma ligação maior com Deus, a fim de cumprir a tarefa que ele tinha nas mãos, e que ele não considerava grandiosa, mas que os outros acreditavam que era, mas ele mesmo achava muito pequena a tarefa dele. Nós também deveríamos fazer um trabalho interno desse nível, para nos libertarmos também da violência. Assusta o problema da obsessão? Assusta. Nenhum de nós está livre do processo da obsessão. Mas deveríamos ter mais preocupação com o nosso próprio ato de obsessão. A cobrança constante sobre nós mesmos também é um erro. O sentimento de autopunição, de culpa, com as mínimas coisas, que nos tiram a paz e o equilíbrio, e impede a capacidade de nossa melhora. Não vamos, logicamente, aceitar que tudo que fazemos está certo. Não é isso. Mas pararmos também de nos punirmos tanto pelas mínimas coisas, e em contrapartida, acharmos que o problema vem do lado espiritual que está nos perseguindo o tempo todo. Não é isso, né? Então são coisas que nós temos que analisar. Vou terminar. Não, eu vou falar um pouquinho aqui. Paz é um conceito extraordinário de felicidade. Uma coisa leva a outra. Para ser feliz você tem que estar em paz. Né? Paz é uma vírgula na grande frase da evolução, no sentido de dar cadência à harmonia do canto de Deus, que se chama progresso. Lembremos das frases de Jesus, nosso mestre, ele falava: eu vos deixo a paz, a minha paz, não a paz que o mundo oferece. Ele não queria dizer que fugíssemos do mundo para ter paz, não é isso, mas que nós colocássemos os valores da paz naquilo que é real, não daquilo que está em constante mudança. Então ele falava do autoencontro, que é esse encontro com Deus, que é a única forma de estabelecermos esta paz permanente em nós. Estamos todos caminhando para isso, de uma forma ou de outra. Mas os conflitos que carregamos ainda insistem em nós. Nós estamos trabalhando hoje, vivendo na alternância de estados de alegria e de tristeza. Percebem? Nós estamos vivendo, quando os problemas acontecem, nós estamos tentando solucionar o mais rápido possível, nos livrarmos disso. Não há compreensão dos problemas. E quando nós não compreendemos isso, nós vamos passar novamente essas experiências.
Não sei se vocês notam essas coisas. Nós estamos sendo preparados há muitos anos para resolver problemas, mas não para compreender a lição, para aprender sobre nós mesmos. Então, o hábito de autoinvestigação é difícil de adquirir, é muito difícil, mas precisa ser formado. Eu preciso descobrir minha causa do que está acontecendo comigo, não atribuindo aos outros, aos desencarnados, por exemplo, às pessoas do grupo familiar, pessoal, do trabalho, mas descobrir-se dentro de mim aonde que está isso. O problema é que quando nós fazemos esse trabalho, nós corremos, porque temos medo. Medo de admitir que nós somos os grandes geradores das situações. Paz é o trabalho operante em todas as direções do infinito. Na mecânica universal, sob a influência do amor. Se nós observarmos a natureza, a maneira como o tempo age, nós vamos perceber que tudo caminha dentro de uma harmonia impressionante. Apesar da aparente desordem no mundo, há uma lei maior agindo. Impressionante. Como nós estamos tão preocupados com nós mesmos, nós não paramos para observar isso. A natureza nos ensina que essa harmonia está acontecendo. Esse poder de amor, essa expressão de Deus, que sustenta tudo, está encaminhando as nossas vidas, sem que não percebamos, para o melhor, e a própria existência está caminhando para onde deve. Nós é que interferimos nisso. Nós é que criamos o obstáculo que esta lei maior trabalha a nosso favor, para nosso despertar. Então aí vem o sentido dos olhos fechados, porque nós não despertamos ainda. Então nós temos olhos e não vemos. Temos ouvidos, mas não ouvimos as coisas como são. A realidade não é percebida. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. É bem complexo, mira, né? Então, vamos falar então do encontro agora.